Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu sei que é do interesse de muitos de vocês, porque eu recebo com muita frequência. E eu recebi exatamente essa aqui no Instagram. O seguidor, ele me pergunta como que eu começaria do zero hoje no Mercado Livre. E venhamos e convenhamos, é muito mais prático a gente ouvir isso de alguém que já chegou aonde você quer chegar e pode passar uma visão retroativa de todo o processo. Ou seja, hoje, sabendo tudo que você sabe, como que você começaria do zero, porque a partir disso já se torna muito mais fácil para você aí do outro lado começar. E eu concordo, mas por que essa pergunta ela não é tão simples de responder, não é tão fácil de chegar numa resposta que agrade a todos vocês? Agradar, na verdade, galera, é uma palavra muito forte, não vamos agradar todo mundo, só que pelo menos que eu traga um conteúdo que, baseado no meu conhecimento, baseado naquilo que eu sei de como começar do zero, possa ser replicável, né, e aplicável na maioria de vocês aí. E por isso que nesse vídeo eu vou trazer como eu, Diego, começaria do zero, do absoluto zero, como se fosse você aí na sua casa, aí na sua empresa, passando por esse processo para chegar onde eu cheguei, né? Então, eu começaria do zero, faria exatamente isso que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo e eu tenho certeza que eu atingiria o resultado, porque é isso que a gente aplica em muitos dos nossos alunos e mentorados aqui dentro do Grupo Escalada. Esse vídeo, galera, talvez eu não sei como que vai ser, eu vou começar a gravar ele aqui agora. Eu sei que ele vai ser um vídeo mais longo, porque não tem como eu tratar desse assunto com o nível de riqueza de detalhe que eu quero trazer se a gente for raso e superficial. Então não sei se esse vídeo eu vou fazer isso por, de repente, um vídeo só mais extenso, ou divido ele em mais de um vídeo. A princípio eu ia fazer uma live, mas eu resolvi fazer um vídeo porque fica gravado no detalhe, pensado, e você pode assistir quantas vezes você tiver interesse, tá? Então vamos começar aqui, só que é o seguinte, eu não vou ficar de papinho, enrolando, eu vou falar exatamente o que é. E eu sei que vai vir gente me xingar, sempre tem hater, ai, mas não é assim, ai, mas você fala isso porque você quer vender curso. Não, cara, não é. Eu vou te explicar exatamente o que eu faria, sem tirar nem colocar absolutamente nada, sendo bem transparente do jeito que vocês já conhecem o Diego. E se você tá me vendo pela primeira vez, me segue aqui nas redes sociais, no Instagram, @DiegoRosa, que lá eu mostro meu dia a dia da minha operação, da minha vida, mentalidade empreendedora, sobre tudo que você precisa saber sobre negócios, e aqui no meu canal do YouTube, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, vamos começar o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar mostrando a tela aqui do computador, sem mais delongas ali, e a gente vai direto para a parte prática, tá? Primeiro porque eu quero provar aqui para vocês que eu continuo vendendo no Mercado Livre. Hoje eu sou um importador, eu trago produtos da China, eu vendo através da internet, eu compro de fornecedores nacionais também. Essa minha operação, essa conta que eu tô te mostrando aqui, por exemplo, ela é uma conta que eu compro 100% de fornecedores nacionais. E depois eu vou mostrar até o produto que eu vendo aqui. Para vocês terem uma ideia, a tela estava aberta aqui já, eu tinha faturado no dia de hoje, a gente tá 9h56 da manhã, eu tinha faturado R$12.372. Eu vou atualizar aqui só pra gente voltar e ver se já subiu. Olha lá. 15.759. Isso aqui em menos de, sei lá, 30 minutos que eu comecei a abrir as telas aqui para preparar para essa aula, tá? Nos últimos 7 dias eu fiz um faturamento de 905 mil, nos últimos 15 dias 2.194 e nos últimos 30 dias eu faturei 4.680. Então, eu tô mostrando isso daqui para falar para vocês e mostrar, provar que eu sou um vendedor real desde 2013, quando eu fundei minha fábrica, fabricando um produtinho só, e fui crescendo sempre com foco em Mercado Livre, mas já vendi em todos os outros marketplaces, tá? Primeira coisa que você precisa entender, e o que eu, Diego, faria. Você tem que entender isso daqui exatamente como eu vou te passar, senão nada que você vai ouvir nessa aula vai resolver. Cara, sem querer te enrolar, eu preparei até um documentinho aqui para seguir uma linha. Produto. Vamos começar falando de produto. Produto é o principal fator, requisito para você ter sucesso através das vendas online. A primeira coisa que eu focaria, eu, Diego, vou começar do absoluto zero. Cara, eu preciso de um produto bom. Eu preciso de um produto que venda. Só para você entender uma coisa, o Mercado Livre hoje ele vende tudo. A gente sabe que existem milhões de anúncios cadastrados, dezenas e centenas de milhões de ofertas no Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre, apesar de ser uma empresa argentina, mais de 60% do market share dela está concentrado aqui no Brasil. E o Brasil hoje equivale a o quê?
a 12% das vendas online de todo o varejo acontecem na internet. Ou seja, a gente está no comecinho ainda, tem muito espaço para crescer. Então, eu sabendo, com o conhecimento que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é isso. Que produto eu vou vender? Eu preciso de um produto com alta escala e que as pessoas busquem aquele produto, que tenha alta demanda, que as pessoas estejam querendo comprar no momento em que eu estou ofertando aquele produto. Ou seja, oferta e demanda ela tem que estar alinhada dentro daquele período, dentro daquele contexto, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô trazendo essa aula baseado no meu conhecimento de hoje. Então você vai pegar com muito mais riqueza de detalhe. Desde o começo, pessoal, desde quando eu tinha fábrica, eu já tinha percebido que nem tudo que eu fabricava e colocava pra vender dava certo. Alguns produtos vendiam e outros não. Por que alguns produtos tinham tanta demanda nele e outros eu anunciava, mesmo com um preço lá embaixo, e não conseguia sair uma venda naquilo? Porque nem todo mundo quer comprar aquilo que você tá vendendo. Nem tudo que você tem pra ofertar é um bom produto pra ser vendido na internet. E o Mercado Livre não é diferente. Ó, vamos traçar um paralelo aqui. Imagina que você tem uma loja física, tá? Dentro de uma loja física, quanto mais variedade de produto, melhor. Porque o cliente, ele entra naquela loja por uma urgência, ou porque ele tá interessado em comprar alguma coisa, ou simplesmente ele tá passeando no shopping, ou tá esperando o ônibus num ponto de ônibus e a sua loja fica bem na frente, e a pessoa entra pra vasculhar, ver o que ela pode comprar ali. Esse é o primeiro ponto. Então, quanto mais variedade você tiver, melhor. Imagina uma loja de rua que você entra e só tem 3 produtos nela. O intuito de uma loja é você ter variedade para aumentar o ticket médio da compra. Vou dar um exemplo. Eu entro numa papelaria para comprar uma lapiseira. Eu quero comprar uma lapiseira. E ao mesmo tempo eu saio de lá com um kit de caneta, com uma agenda, com um caderno, com estojo, enfim. Eu posso comprar outras coisas e para quem entrou para comprar R$30, acabou saindo de lá gastando 200. Então variedade é muito bom. Porém, na internet não é assim que funciona. Quando você tem uma loja virtual, beleza. Quando a gente está falando de e-commerce, a realidade é totalmente diferente. Aqui, nós temos que vender aquilo que o cliente quer comprar. E isso envolve o famoso nível de consciência. Imagina que nós temos do cliente, do consumidor, 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência, que é, imagina uma pirâmide, tá? A gente tá falando do topinho da pirâmide. Primeiro nível, aquele cliente que sabe exatamente o que ele quer comprar e ele tá buscando aquele produto. Esse é o primeiro nível, ou seja, a pessoa entra para comprar aquilo que ela já sabe o que é. Pô, eu tô precisando carregar meu celular, o meu carregador tá com problema e dá pau no meio do processo. Ele para de carregar. Eu quero comprar um novo carregador, eu vou entrar para comprar. O segundo nível de consciência é aquele cliente que ele precisa de um produto, mas ele deixa para depois. Ele fala, cara, eu preciso até comprar uma coisa, mas eu tô procrastinando. Normalmente a gente aparece para esse cara através de um tráfego pago, através de um lembrete, através de um criativo para reforçar. Fala, ó, cara, tá vendo? Você precisa desse produto aqui, certo? Isso é uma estratégia de marketing que você vai usar, por exemplo, numa loja virtual. E o terceiro nível é aquele nível que a pessoa, ela precisa de um produto, mas ela não sabe que precisa. Imagina a base de uma pirâmide. A pirâmide, galera, vamos dividir ela em 3 blocos. Isso, o tamanho do bloquinho dela quer dizer o tamanho do público. No último bloco ali embaixo, quer dizer que o maior público é esse, a pessoa que precisa de alguma coisa, mas ela não sabe que precisa. Isso é o tráfego pago que vai atingir ela. Quando a gente fala de marketplace, como Mercado Livre, Amazon e Shopee, nós estamos falando principalmente do nível 1 de consciência. A pessoa que sabe o que ela quer comprar e ela entra decidida a comprar. Isso na sua grande maioria. Se a gente sabe que isso acontece, eu tenho também que chegar numa outra conclusão. Eu tenho que saber exatamente o que as pessoas estão buscando. Esse é o grande segredo. Então, vamos lá. Galera, sem enrolação aqui. Eu preciso ter uma boa metodologia, saber vender? É óbvio, né? É óbvio. A gente tem um método, ele aqui, que tantos alunos e mentorados validaram essa metodologia e hoje tem resultados bem significativos. Só que nada disso resolve se você não tem um bom produto para vender. Vamos falar de produto. Como que eu sei o que é um bom produto para vender, Diego? Um bom produto para vender, pessoal, você tem que entender que ele precisa ter um volume de demanda bom, o suficiente para te trazer um faturamento e desse faturamento você ter o que nós chamamos de receita previsível, uma previsibilidade daquilo que você está vendendo, para você poder se programar financeiramente. Eu tenho que vender todo dia, pessoal. Não adianta eu vender em um mês e no outro mês não vender nada. Existe sim um perfil de produto, na verdade 2 perfis de produtos que funcionam desse formato. Só que daí você está trabalhando já sabendo disso, beleza? Eu estou trazendo agora, eu preciso sempre trazer para a realidade do dia
Diego, como que eu começaria? Eu tenho 3 perfis de produtos. A gente chama de perfil mercadológico. O perfil perene. O que é o perfil perene? É aquele produto que ele sempre vai vender. O perene, ele é atemporal. É um produto que, independente do tempo, ele sempre vai ter gente querendo comprar. Vamos um exemplo? Carregador de celular, um mouse, né, um teclado, um monitor, um jogo de talheres, sabe? Essas coisas, elas são perenes, elas sempre vão vender. Você não depende de picos de sazonalidade ou de temporalidade para vender. Aí a gente tem um segundo perfil de produto, que é o produto de sazonalidade. Esse sim vende em datas específicas, né? Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Mulher, Black Friday, etc. Isso é uma sazonalidade. Se bem que Black Friday não entra nessa porque ela vai vender de tudo, né? Ele vai vender em momentos pontuais. Quando você pega, por exemplo, festa junina, né? Você começa a vender em junho e em julho. Você termina, o pico de demanda ele sobe em junho, pega o ápice dele no final de junho, julho já começa a cair, mas a demanda ainda é boa, agosto você já não vende mais nada desse produto. Ou seja, em 2 meses do ano você vende tudo aquilo que você precisa vender. Você se programa para aumentar o seu estoque 2, 3 meses antes dessa sazonalidade e vender tudo durante esses 2 meses. É um bom produto para trabalhar dependendo da sua estratégia. E por último, nós temos o produto de tendência. Esse é o produto que preocupa e o produto que traz muita dúvida aqui na internet e faz com que muitos de vocês cometam erros. Ele é aquele produto que a gente chama de produto campeão. Sabe quando você quer começar a vender e você fala, cara, Diego, eu preciso de um produto campeão. Fala aí um produto campeão. Cara, esqueçam essa parada de produto campeão. Isso é uma coisa que você precisa entender do jogo para poder ser assertivo, saber o timing exato para comprar e vender aquele produto e poder usufruir daquilo. Porque eu vejo que o iniciante ele tá tão na gana de ter esse produto campeão que ele não para analisar e ele não sabe analisar em que momento da curva de ascensão ele tá. Ele pode estar numa curva de início de demanda, meio de demanda, pico de demanda, ou seja, o ápice da demanda, e ele pode estar numa época de declínio. Normalmente o iniciante ele pega na época de declínio. O que é o declínio? Já tem muito mais oferta do que demanda. Imagina assim, eu quero começar a vender um produto que tá bombando agora. Eu vou catar um exemplo aqui, lembra da época da arminha de gel? Arminha de gel. Tava bombando num período e eu peguei isso logo no começo, que ninguém tava vendendo, certo? Ou seja, poucas pessoas vendendo, muita gente querendo comprar. Eu pago no produto um valor X, porque o meu fornecedor me faz barato, porque não tem tanta demanda para ele, e eu vendo com valor 5x, 6x, ou seja, 6, 7 vezes o valor que eu comprei. Muito dinheiro eu vou entrar, certo? Porque tem só eu vendendo, as pessoas vão ter que comprar de mim no preço que eu coloquei. A partir do momento que todo mundo percebe que aquele produto tá vendendo, muita gente começa a querer vender também. E a partir desse momento, o fornecedor, o importador, o distribuidor começa a receber muito pedido daquilo, sobe o preço dele, porque ele não é besta, ele sabe que tá tendo alguma coisa fora do normal, ele vai subir para ganhar mais, porque senão ele fica sem estoque. A gente coloca para vender. A concorrência faz com que nós tenhamos que abaixar o nosso preço, porque agora entrou uma outra pessoa vendendo 5% mais barato, uma outra vendendo 10, uma outra vendendo 15, uma outra vendendo 20, e a gente começa a ter um produto de custo mais caro e um produto com preço de venda menor e muito mais gente pulverizando aquelas vendas. Isso é oferta e demanda, tá? Ele é um produto muito bom para trabalhar, porque a gente chama esse produto de caixa rápido, ou seja, ele traz dinheiro pro seu negócio, tá? Diego, e agora, você começando do zero, para qual perfil de produto você escolheria? Eu começando do zero com o conhecimento que eu tenho hoje, eu continuaria trabalhando com 2 perfis de produto. Um perfil perene. Por que um perfil perene, pessoal? Porque se eu não acertar a mão em um produto que ele seja mais esticado a demanda dele, que eu vá vender o ano inteiro, mesmo que eu tenha um volume de vendas menor, mas que eu tenha uma receita meio que garantida ao longo dos meses, eu não consigo me programar. Eu não consigo me programar financeiramente. Pô, como que eu posso, por exemplo, pegar um empréstimo para alavancar meu negócio e crescer mais rápido, se automaticamente eu não sei se o meu produto vai continuar vendendo mês que vem? E nessa brincadeira ele para de vender e aí o que acontece? Eu não tenho capital para pagar esse empréstimo, então eu tenho que pelo menos ter uma perspectiva de que ele vai continuar vendendo, uma probabilidade alta, tá? Eu iria num produto perene. E aí, eu poderia aproveitar o produto temporal, mas sem sombra de dúvidas, eu não deixaria passar, volta às aulas, eu não deixaria passar qualquer sazonalidade de alto pico, como Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia dos Namorados, né? Eu não deixaria de aproveitar esses momentos, mas eu trabalharia, mais uma vez falando, com aquele produto que tem uma grande probabilidade de vender e eu seja muito assertivo na escolha deles. Eu faria o meu mix de portfólio, né, com, sei lá, dependendo do meu capital, 3
3, 4 produtos, sendo pelo menos 2 dentro de um perfil temporal, atemporal, que ele sempre vai vender, e outro que eu posso especular e entender o timing exato de vender, beleza? Bom, agora vamos lá. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, pô, Diego, tá, mas e aí, cara, como que eu chego nessa conclusão? Que produto é esse? Como que eu sei que esse produto ele vai continuar vendendo? Eu vou trazer pra vocês aqui, eu já deixei alguma coisa aberta na minha tela, de alguns produtos, tá? Você tá vendo que eu tô passando alguns produtos aqui, que são produtos que muitos de vocês conhecem. Esse daqui, por exemplo, ele é um adaptador de notebook, é um hubzinho, USB-C, micro SD, SD, USB normal e etc. Muito útil, inclusive eu uso isso daqui no meu notebook. E olha só que engraçado, esse é um produto que vende há muito tempo. E mesmo assim, esse anúncio aqui, esse vendedor que tá ganhando o anúncio, ele vende esse produto há 56 dias que ele criou, tá? Ou seja, dia 9/9 de 2025 foi quando ele criou esse anúncio dele aqui. Só que esse anúncio de catálogo, ele já fez mais de 10 mil vendas. E esse cara tá ganhando o catálogo. Esse cara tá vendendo muito. Isso quer dizer o quê? Pra gente saber se um produto ele tem demanda recente, a gente tem que entender qual foi a data de criação daquele produto. Porque se ele foi criado há pouco tempo e ele fez um número alto de vendas, quer dizer que a demanda tá quente, tá fresca, tá? É assim que a gente analisa. Eu uso a ferramenta Metrify. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais. Então, pô, Diego, eu poderia considerar esse produto como um produto atemporal, um produto que sempre vai vender? Sem sombra de dúvidas. Ele é um produto que ele sempre vai vender. O perfil do produto, tá? Um produto que é um hub cheio de entradas e saídas para você conectar no seu computador, tá? A gente entra aqui em outro, por exemplo, intercomunicador. Esse produto aqui, ele é um produto com uma particularidade, porque ele envolve um negócio que nós chamamos de fator novidade. O que é o fator novidade? Ele não é um produto tão novo assim, só que ele é um produto que caiu no gosto do público agora. Eu vou dar um exemplo. Isso daqui é um radiocomunicador que você usa para motoqueiro, eu uso isso daqui com os meus filhos. Eu tenho os meus 2 filhos que andam de kart, eu também ando de kart, e a gente usa isso em época de corrida, que eles estão lá correndo, eu fico com o comunicador, eles ficam com o outro, e eu vou conversando com eles. O menino tá atrás de você, ele vai passar pela direita, faz isso, faz aquilo. Eu vou me comunicando. Esse produto ele tá numa alta muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu tô num anúncio aqui que ele não é um anúncio de catálogo, né? Na verdade, esse daqui é um anúncio de catálogo, mas ele é um anúncio, esse daqui ele traz um dado real. Ele foi criado há 40 dias, esse anúncio aqui, e ele tem mais de 1000 vendas. Esse anúncio raiz, ele foi colocado numa versão catálogo, beleza? Mas ele tem menos de 40 dias e mais de 1000 vendas. Você tem muitos outros anúncios desse aqui no Mercado Livre que estão dentro do mesmo perfil. Para vocês terem uma ideia, quando eu ativo o gráfico de visitas dele aqui, ele tem 5.266 visitas no mês de outubro, que foi o mês que fechou inteiro, porque ele tem menos de 2 meses, né? E esse anúncio já vendeu bastante num ticket de R$307. É um produto que vende muito bem, num alto volume, e imagina assim, em 40 dias a pessoa vender mais de 1000, é um alto volume. Se você colocar para vender, você vai vender. Esse é aquele produto que a gente pode colocar dentro de um patamar de tendência, ou seja, o produto de hype, porém, ele é um produto que depois que ele começar a cair num declínio, que tiver muita oferta, ele entra num perfil atemporal, porque é um produto que eu acredito que ele vai continuar vendendo, beleza? Um outro produto, vamos passando aqui em mais alguns para vocês entenderem. Aqui nós temos, cara, um torquímetro, velho. Isso não é um produto novo, mas esse produto, nesse modelo, nesse formato, é um produto que tá vendendo muito bem. Porém, 13 dias aqui, mais de 1000 vendas, é um produto que tem uma alta escala. A gente tem aqui um outro produto, pistola de pintura elétrica. Cara, é um produto novo? Não é um produto novo, mas é um produto que tem um fator novidade. Ele tem um formato, um design ou até uma tecnologia diferente da que nós tínhamos nesse mesmo produto que é a pistola de pintura. Esse é um produto mais avançado, mais para os dias de hoje, com bateria, etc. Ele é um produto numa categoria atemporal, porém, ele tem o fator novidade que traz uma temporalidade. Ele vai vender muito por ser uma novidade de mercado, beleza? A gente tem um outro produto aqui, que inclusive esse eu trago da China, que é o assentador de piso, pessoal. É uma ferramenta, cara. É uma ferramenta com alto volume de demanda. Por exemplo, anúncios criados há 40 dias com mais de 100 vendas, 38 dias com mais de 50. Aqui a gente vê muitos anúncios novos com grande volume de venda. 124 dias com mais de 1000 vendas, tá? Isso mostra também, 179 dias com mais de 1000 vendas, um produto de 279. É um produto que tem muita gente comprando.
e não é um produto tão fácil de achar. Apesar dos fornecedores terem aqui no Brasil, esse é um produto, cara, que ficou há muito tempo sem estoque. Por isso que nós trouxemos eu importo esse produto, eu importo parafusadeira de impacto e muitos outros, tá? Aqui tem um produto que eu tô trazendo agora, que é a bicicleta de equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, pô, ele é um produto novo no mercado? Não, não é um produto novo, é um produto que eu já tenho, meus filhos já têm há um bom tempo, eu tenho 4 filhos, e olha só, continua em alta, as pessoas estão comprando muito, 49 dias mais de 500 vendas, 26 dias mais de 100, 10 dias mais de 100, tá? E aí eu tenho até aqui no meu catálogo, ó, os modelos que a gente tá cotando na China para trazer e fechar, principalmente alguns modelos que eles não têm o design, o layout dele aqui no Brasil, beleza? Então olha só, pessoal, agora eu vou mostrar, para finalizar a parte de produto, para a gente poder avançar e depois eu detalho mais isso daqui, nós temos o meu produto. Eu vendo aqui na minha conta que eu faturo 4 milhões, olha isso daqui. Em um anúncio só meu, que eu escondi o título só para não explanar, eu tenho aqui um projetor, cara, o HY320, aonde eu faturei 3 milhões em 30 dias em um único anúncio e mais 1 milhão no outro anúncio. Eu tô falando de mais de 4 milhões de reais, sem contar esses 500 e pouco aqui. 4 milhões e meio de reais, quase que 98% do meu faturamento em um único produto. Isso é alta demanda. É isso que traz dinheiro no seu bolso. Entenderam a necessidade de você ter um bom produto que as pessoas queiram comprar? Então esse é o primeiro ponto. Eu iria direto num produto, né? 2 tipos de produtos. Um produto que vende muito bem, mas tem um perfil atemporal, que eu tenho menor concorrência, menos volume de venda, mas me traz segurança para eu me planejar financeiramente. E um outro produto que esse sim tem um perfil mais sazonal, mais temporal, porém eu sei trabalhar com esse jogo. Então eu faria dessa forma no que diz respeito a produto, tá bom? Vamos lá. Falando de produto, passando da parte de produto, a gente tem que falar de nicho agora. Pô, qual nicho que eu tenho que vender? Aí eu quero quebrar um mito aqui pra vocês agora, tá? Eu vou mostrar aqui a minha ferramenta, olha só isso daqui. Eu tenho a minha ferramenta que é o Metrify. Aqui na tela do Metrify, eu vou trazer para vocês aqui, eu tenho produtos e análise macro. O Metrify, galera, ele é uma ferramenta de análise de mercado e controle financeiro. Ele gerencia todos os indicadores da sua conta financeira, margem de contribuição, custos, etc. E também faz uma análise de mercado muito precisa, né, do que tá vendendo bem, do que não tá. Quando eu entro aqui em análise macro, eu consigo ver categoria por categoria e destrinchando isso em subcategorias. Então, cara, quando a gente fala de nicho, o que eu costumo falar para as pessoas e o que eu faria, que é o que eu faço até hoje? Tenta trabalhar com aquilo que você tem afinidade. Que tipo de produto você conhece mais? Que tipo de produto você tem mais expertise? Às vezes você trabalha numa loja que é uma loja de manutenção de micro-ondas, geladeira, televisores. E você sabe muito sobre peças de reposição. Pô, se eu sei muito sobre peças de reposição, será que eu não poderia trabalhar com esse nicho? Será que tem algum produto que escala? Deixa eu começar a pesquisar. Eu vou na internet, eu vou no Mercado Livre, eu vou aqui no Metrify e eu quero ver se esse produto tem demanda. Se tiver demanda, pô, é um produto que eu conheço fornecedor, eu tenho afinidade, eu posso trabalhar. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a fabricar uma barra de crossfit, uma barra de pull-up, uma barra fixa de parede. Por quê? Porque eu treinava crossfit e queria um equipamento para treinar em casa. Ou seja, afinidade. E por isso que eu criei minha marca de produtos de crossfit. Depois fui para importação até 2016. Vendi minha fábrica em 2021. Mas eu tive 2 academias de crossfit, uma marca de suplemento voltado para atleta de crossfit, uma cartonagem que fazia todas as caixas de papelão que eu vendia tanto na pasta de amendoim quanto no Mercado Livre com os meus produtos. Eu criei empresas relacionadas a esse tema, porque era um tema que eu dominava, ou seja, eu conheço muito bem meu ICP, o Ideal Customer Profile, ou seja, o público-alvo. O que meu público-alvo quer comprar? O que é minha persona? A minha persona, ela é uma persona de qual idade, de qual faixa etária? Essa pessoa, ela tem, sei lá, dos seus 20 aos 35 anos, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, o público-alvo do CrossFit, ela é uma pessoa que ela gasta dinheiro em prol de uma saúde melhor, comprando suplementos caros, comprando equipamentos, etc. Então, eu sabia muito bem sobre o meu público-alvo e, de certa forma, eu posso tirar vantagem disso, né?
Se você tem um nicho que você trabalha, pô, eu trabalho numa mecânica e conheço muito sobre peça automotiva. Pois bem, acessórios para veículos aqui. Ah, não, eu trabalho na Camicado e conheço muito sobre cama, mesa e banho e mesa poste, etc. Tá aqui, casa, móveis e decoração. Ah, não, eu trabalho numa loja de calçados. Tá aqui, calçados, roupas e bolsas. Cara, independente, se você tem afinidade, pô, eu nunca trabalhei, mas eu sou gamer, eu fico em casa o dia todo jogando. Tem aqui informática, vem aqui ver. Eu sou muito fanático por esporte, acompanho tênis, golfe, Fórmula 1, futebol, esportes e fitness. Vai naquilo que você tem interesse, que te ajuda até você a engajar mais com o seu projeto, tá? O Metrify, cara, já falando até dessa parte, tá? Hoje em dia não tem como você dar certo na internet sem usar ferramentas que vão te auxiliar na tomada de decisão. Essa ferramenta, o Metrify, foi a primeira ferramenta nesse estilo, que ele traz dados direto na tela do Mercado Livre. Cara, e eu criei para fomentar minha própria necessidade de enxergar alguns dados lá em 2021. Essa ferramenta eu criei lá em 2021. E hoje eu tenho, cara, é a ferramenta mais usada no Brasil quando diz respeito à análise de dados. Tudo isso daqui que você tá vendo na tela é do Metrify, inclusive essas informações que aparecem no anúncio, tá? Sem uma ferramenta é muito complicado você ser assertivo e a gente não pode se dar ao luxo de errar, beleza? Então, sempre tem uma ferramenta aliada, seja a minha ou de qualquer outra pessoa, mas usem ferramentas para você chegar nos dados com maior nível de precisão. Voltando aqui no Metrify, pô, eu tenho afinidade com acessórios de veículos, eu tenho muitas informações aqui. Olha que engraçado, eu tenho só de acessório de veículo 102 milhões de anúncios, né? Ele representa 43% de todos os anúncios do Mercado Livre. É o segmento mais forte que tem no Mercado Livre. Em contrapartida, informática, 5 milhões de anúncios, 2,3%. E aí nós temos aqui embaixo, por exemplo, carro, moto, câmeras e acessórios, games, instrumentos musicais, alimentos e bebidas, com muito menos anúncio. Isso quer dizer que aqui embaixo tem mais oportunidade? Não, cara, não. Então, como eu faria? Eu não me apegaria a nicho nenhum. Eu iria naquilo que eu tenho afinidade, porque eu posso conhecer mais daquele mercado e do público-alvo dele, consequentemente, conhecer um fornecedor ou outro. Mas eu não me apegaria a esses dados. Esses dados, eles são muito importantes numa análise macro, como aqui fala. Por exemplo, eu posso entrar na subcategoria de acessórios para veículos e começar a destrinchar peças para carro e caminhonete, tuning, acessórios de linha pesada, performance, segurança veicular, limpeza automotiva. E aí eu vou destrinchando. Eu quero entrar na subcategoria da limpeza automotiva. Fragrâncias, shampoo para carro, ceras, aí eu começo a analisar o produto que eu entendo um pouco mais a fundo. Se eu clicar aqui em análise da categoria, eu vejo os produtos mais vendidos dentro daquela categoria. Isso vai me dar uma boa visão do que comprar para começar a vender, certo? E aí eu vou e faço uma análise em relação àquele outro ponto que eu te falei. Tem demanda? Tem. Ela é uma demanda atemporal? É. Então, eu quero ver 10 opções e dessas 10 opções, aquela que me agradar melhor, que eu ver que se encaixa mais no meu perfil do contexto meu desse momento, eu vou trabalhar, beleza? Então, aqui você tem muita análise de mercado. E para refinar essa análise, você usa, por exemplo, o garimpador, né? Eu vendo o projetor 4K. Entenda uma coisa, pessoal, para você entender exatamente aquilo que as pessoas querem comprar, você também precisa entender o que elas estão buscando. Para você ter uma ideia, o Mercado Livre é o terceiro maior site de busca do Brasil. Você tem Google em primeiro lugar, YouTube em segundo, Mercado Livre em terceiro. Olha isso daqui. Quando eu coloco projetor 4K, já aparecem vários dados. Olha como o Metrify entrega para mim dados muito preciosos. Eu tenho aqui o número de resultados, 10 mil anúncios no Mercado Livre. Eu tenho o ticket médio, né, 1.000 e poucos reais. Eu posso pegar tanto da primeira página quanto todos. Na primeira página, 549. Eu tenho anúncios internacionais 1.000 e pouco. Nada disso é tão relevante para você agora. Só que o que é relevante aqui? A relevância é o número de visitas, pessoal. Só na primeira página eu tenho mais de 5 milhões de visitas para 10 mil anúncios criados. Olha a diferença quando eu coloco bicicleta de equilíbrio infantil. Ó, 10 mil para 5 milhões. Vamos colocar bicicleta de equilíbrio infantil. Vamos ver só a proporção para você entender. Lembrando que esse daqui entra num perfil mais temporal. 2.900 anúncios, ou seja, 1/3 da outra quantidade, 609 mil. Em comparação, o outro com milhões e milhões de visitas para um ticket mais baixo. Ou seja, esse daqui tem menos demanda, mas ainda assim é uma demanda que você não daria conta de ter, né? Com um produto que também não tem tanto concorrente, somente 205 anúncios no full.
Beleza? Ou seja, aqui eu tenho mais dados importantes, mas o que é mais importante aqui do Metrify? Se o Mercado Livre é o terceiro maior site de busca, agora eu sei como criar um anúncio preciso. E eu tenho aqui, ó, bicicleta de equilíbrio como a palavra mais pesquisada do Mercado Livre. Das pessoas que pesquisam, eu consigo puxar isso daqui através da API. Aí eu tenho também aqui bicicleta buba, bicicleta nator, bicicleta sem pedal. Eu tenho algumas palavras-chave que vão me ajudar na hora de criar minha oferta no Mercado Livre, tá? Ou seja, você viu como eu tenho muitas ferramentas em mãos aqui usando o Metrify para chegar na conclusão que eu preciso para ser mais assertivo, beleza? Bom, trazendo esses dois pontos para você, a gente passou pelos dois principais. Nós temos produto e nicho. Já expliquei para você como eu faria em produto, já expliquei que nicho não é importante a primeiro momento, mas sim, trabalhar com marca própria, trabalhar nichado, fazer importação é um passo que você deve buscar depois de começar no Mercado Livre. Aí eu entro no outro aspecto que eu quero trazer para você, que é sobre localização, pessoal. Localização. Diego, cara, eu tô localizado no interior de Minas Gerais, tô no interior de São Paulo, tô no Nordeste. Deixa eu já te falar uma coisa aqui, cara, que independente da localização que eu tivesse, eu olharia para minha localização e tentaria enxergar como que eu posso me diferenciar e me destacar nela. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo que pensa em vender no Mercado Livre pensa em São Paulo. Puta, cara, eu vou me mudar para São Paulo, eu vou num full particular em São Paulo, eu quero vender em São Paulo porque lá tudo acontece. De fato, aqui as coisas acontecem mais rápido. Mas quando todo mundo fala isso, quer dizer que tá todo mundo pensando em vender no mesmo lugar, do lugar que também tem muita oferta. Por quê? Se eu sei que tem outras regiões, inclusive Minas Gerais, o estado de Minas Gerais e o Nordeste são as regiões que mais crescem no Brasil. E não tem muita gente olhando pra lá. Eu vejo muita gente do Nordeste querendo vender aqui em São Paulo, sendo que Nordeste você tem muita demanda. Muita gente do Nordeste compra de São Paulo, porque falta oferta local. E você tem o full de Lauro de Freitas na Bahia, você tem o full do Mercado Livre que vai abrir em Pernambuco, você tem flex em quase toda a região Nordeste hoje, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Salvador, você tem muitas regiões ali que dá pra você trabalhar o flex, ou seja, cara, falta um bom produto pra ofertar ali. E quando a gente fala de um bom produto, a gente quer dizer o quê? Mais uma vez falando, um produto que atenda à expectativa do público-alvo. Vamos pesquisar o que vende bem no Nordeste. Vamos entender o que o público tá buscando. Você tem o Google Trends pra isso, tá? Eu não tô falando aqui hoje, galera, não é uma aula prática onde eu vou mostrar aqui exatamente passo a passo onde clica, onde faz. Eu tô trazendo mais um conceito geral. Então, eu, Diego, independente da região que eu tivesse, eu tentaria buscar o ponto forte da minha região. Pô, cara, eu tô num lugar muito remoto. Eu tô no Amazonas, eu tô em Macapá e puta, aqui não dá. Aí eu confesso pra você que existe barreiras logísticas que encarecerão o frete, o custo da mercadoria final, a demanda. Não dá mesmo, tá? Não dá mesmo. Algumas regiões são muito remotas. Só que muitas regiões que o pessoal acha que não é bom, ela é muito boa sim. E dá pra você tirar muito proveito disso depois que você entende aquele público-alvo e o que tem demanda regional, tá? Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais. Galera, entrando nesses 3 pontos, tem um que eu não tenho como deixar de trazer aqui pra vocês, que é o seguinte. A gente quer começar uma empresa hoje e pensa assim, cara, com quanto começar? O que eu devo aprender? É só comprar o produto e colocar para vender? E isso tem um perigo oculto muito grande. Normalmente as pessoas querem delegar, terceirizar essas coisas. A gente tem, por exemplo, a nossa mentoria. Quando eu falo dessas coisas, pessoal, é porque a gente tem muita informação de mercado. Para vocês terem uma ideia, a minha consultoria, a minha mentoria, hoje é uma das maiores da América Latina. O próprio Mercado Livre, hoje, concedeu para minha empresa toda a região da Santa Efigênia para gerenciar. Então imagina que eu tô no polo eletrônico mais poderoso da América Latina, o próprio Mercado Livre falou, Diego, manda a sua empresa cuidar dele, por conta da confiança que o Mercado Livre tem na nossa empresa. Pra vocês terem uma ideia, eu tô até aqui com o PDF aberto, ó. Quando nós fizemos o lançamento, o Mercado Livre organizou um evento lá na Santa Efigênia, nesse hotel, eu fui palestrar junto com o Mercado Livre, tá aqui, ó. A gente inaugurou o Polos da Santa Efigênia, tá aqui os slides, ó, o time do Mercado Livre junto comigo aqui no final, tá? E depois eu entrei apresentando a nossa empresa, apresentando o que é o Grupo Escalada hoje, o Mercado Livre junto com o Grupo Escalada, ou seja, galera, para o Mercado Livre confiar na nossa empresa, no Diego Rosa,
é porque a gente sabe muito bem o que tá fazendo. Por isso que quando eu te falo essas coisas aqui, você pode confiar no nosso trabalho. Não é à toa que nós atendemos desde pequenos players até players bilionários, empresas com valor de mercado de mais de bilhão. Como, né, a gente tem aqui dentro, que a gente já ajudou o grupo OVD da Vonder, a Droga Clara, o grupo Rigar, a Paramount Plásticos, empresas gigantescas no Brasil com grande relevância nacional e internacional. E aqui na empresa, dentro desses mentorados, dentro desses clientes nossos aqui, a gente tem muita informação de mercado, não só dessa ferramenta que eu mostrei, mas de ferramentas internas. Tanto que a gente consegue habilitar o seu full, dependendo da região, acelerar o processo para você e tornar isso muito mais eficiente, porque a gente traz uma metodologia e um conhecimento muito específico que você vai minimizar as probabilidades de erro demais, tá? Se você quiser saber um pouco mais, tem um link aqui na bio para você se inscrever no formulário e a minha equipe explica para você, independente do seu nível, se você nem começou, se já vende muito, serve para você. Mas é o seguinte, pessoal, eu falei isso porque uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui pra vocês é, vocês não estão brincando. Quando você fala em vender no Mercado Livre, você tá abrindo uma empresa. E uma empresa, ela depende do seu conhecimento técnico. Tudo aquilo que traz dinheiro e tudo aquilo que tira dinheiro do seu negócio, você tem que dominar. Principalmente a parte financeira. As pessoas, às vezes eu pego mentorados aqui, cara, que o cara fatura $500.000, $1 milhão, e a parte financeira tá uma bagunça. Às vezes tem empresa que eu pego que o cara já está quebrado e não sabe que quebrou, porque ele tem uma dívida muito maior do que todo o balanço patrimonial da empresa dele. Isso é um perigo. E se você não mapeia isso e não organiza isso desde o começo, pode se tornar um problema lá na frente. Porque crescer, você vai. Se você tiver resiliência e souber fazer, você vai crescer, tá? Mas se você não tiver uma mentalidade empreendedora e saber que você não pode simplesmente delegar para alguém essa parte fundamental, você vai... Cara, não vai crescer. Você não pode deixar na mão de uma pessoa aquilo que deveria ser da sua obrigação saber. Quando você contrata uma mentoria como a nossa, por exemplo, a gente tá aqui para transferir conhecimento para você. Mas existem consultorias que eles cobram para fazer por você. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você não põe o know-how da sua empresa na mão de alguém. Você precisa aprender. Então, isso é uma parte de mentalidade de longo prazo que você deve saber desde o início. Você não tá brincando aqui. Não é um joguinho que você tá falando, cara, se der certo, deu. Se não der, não deu. Não é. Você está criando uma empresa, e uma empresa, ela tem que dar resultado, e para dar resultado você precisa entender tudo aquilo que tira e põe dinheiro nessa empresa, tá? Senão você se ferra, principalmente análise de produtos. Você tem que dominar a análise de produto, você tem que dominar financeiro e tem que dominar a parte de vendas, como tudo que envolve venda, atendimento ao cliente numa pré-venda, numa pós-venda, um saque, produto, expedição, e tudo isso você aprende como, pessoal? Você aprende fazendo, tá? Hoje a internet está repleta de conteúdo, de conhecimento, você aprende fazendo. Ó, vamos lá. Esse vídeo aqui, ele deu mais de meia hora. Eu acho que eu trouxe um detalhe, ele não é o vídeo final. Eu vou gravar a parte 2 desse vídeo, porque nesse vídeo, eu acho que de tanto tempo aqui que eu tô falando, deu pra vocês entenderem que tipo de produto eu trabalharia, o que eu penso sobre nicho, o que eu penso sobre a mentalidade empresarial. Agora eu quero gravar uma segunda parte pra passar os outros aspectos pra vocês. Essa é a parte 1. O que eu quero que vocês façam? Anotem tudo que vocês têm que anotar num papel, assistam novamente, façam um resumo, pega os principais tópicos aqui, não se preocupe, porque eu vou pedir pra vocês, tudo que vocês quiserem que eu responda num segundo, ou se precisar num terceiro vídeo ou numa live, deixem aqui nos comentários a sua dúvida, porque a dúvida que você vai colocar aqui vai servir para eu utilizá-la como base para responder através dos próximos vídeos. Quem sabe eu deixei passar alguma coisa muito importante para você que não tá nesse vídeo, não vai estar no próximo, mas se você me comunicar aqui, eu faço questão de responder. Ou gravar um vídeo só de perguntas e respostas para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu trouxe algumas informações. No próximo vídeo eu vou falar sobre orçamento. Pô, Diego, com quanto de orçamento você começaria? Como que você tomaria recurso do mercado? Como que você pegaria um empréstimo? Como que você levantaria capital se você começou com pouco dinheiro? Eu vou responder num outro vídeo e vou tentar detalhar um pouco mais para vocês esse passo a passo aqui da parte prática, tá? Então, ó, se você gostou, curte, se inscreve no canal, deixa a sua pergunta para eu poder responder no próximo e tamo junto até a parte 2 desse vídeo.